pessoal, hoje nós pegamos alguns aspectos, algumas classes gramaticais aí, menos complexas, um pouco mais curtas e compostas por palavrinhas bem pequenininhas, que são as classes da preposição, conjunção e interjeição. Bom, nós vamos começar nessa primeira parte com as preposições. Explicar aí como elas são definidas, como elas são classificadas e para quais funções elas são usadas, ok? A preposição é a classe gramatical que faz parte da conexão, tá? Ela se define por ligar uma palavra e outra, tá? É a preposição que faz a ligação entre uma palavra e outra. Nós, nessa parte então, nessas três partes, nós vamos ver que essas três classes gramaticais cumprem basicamente a função de conectar. E aí nós vamos diferenciar qual é, o tipo de conexão que cada uma dessas classes gramaticais faz. A preposição aí, conectando as palavras, tem por finalidade indicar a função que essa palavra imprime dentro da oração. A função o objetivo que essa palavra cumpre dentro da oração, ok? Quais são essas preposições? Nós temos aí a, com, de, em, para, por, sobre, que são as preposições mais produtivas da língua portuguesa, ok? Nós vamos ter outras que são per, até, ante, tá? Outras preposições também conhecidas por todos nós, mas estas são as mais produtivas dentro da língua portuguesa. São estas aqui vão se conectar com outras palavras, como artigos, por exemplo, para fazer as combinações e as contrações. Coisas que nós já vimos, por exemplo, na aula de artigos, ok? As preposições, então, é que vão se conectar com os artigos ou que vão fazer combinações com os advérbios, por exemplo, que nós vimos na aula anterior, para fazer contrações e combinações, para fazer junções de palavras. Essas junções que são conhecidas pelas fusões de palavras, ok? Bom, qual é a função, então, de cada uma dessas preposições, dessas que estão aqui, que são mais conhecidas? Nós temos para o a, a função de indicar lugar, e na classe gramatical dos advérbios nós vimos que esse a se conecta muitas vezes com o próprio advérbio para indicar o lugar, distância, tempo, direção. Por exemplo, quando eu digo que eu vou ao cinema, ok? Nós temos aqui, vou ao cinema. E aí nós já vimos que acontece nessa situação uma combinação da preposição a mais o artigo o para se conectar a palavra, para fazer a ligação da palavra cinema com o verbo ir, ok? Ou então, porque cinema, no caso, é uma palavra masculina, obviamente. E o a, porque indica o lugar para onde eu vou, aonde eu vou, ok? Indicando, então, a lugar. Ou então, distância, Eu moro, a 1 quilômetro daqui, ok? Eu moro a 1 quilômetro daqui. Faz a conexão, então, do verbo morar e da quantidade, de quilômetros, da distância de que eu moro de algum lugar. Ele conecta, então, o verbo, mais uma vez, da palavra e que indica a distância, tá certo? Então, eu moro a tantos quilômetros, a tantos metros, ou tantos dias e assim por diante, de algum lugar. Para indicar, então, tempo também, Nós estamos a 2 horas da cidade de São Paulo, tá? Então, para indicar a quantidade de tempo, nós estamos a tanto tempo de distância daqui. E aí nós temos essa conexão também, entre o tempo e o lugar que estão aproximados. Ou direção,
siga à direita, vire à direita, ok? E aí nós temos a preposição, mais uma vez, para indicar essa direção. Bom, a preposição com também é uma preposição muito produtiva. Quando a gente usa, né? Para indicar causa, para indicar companhia, para indicar instrumento, modo ou até mesmo oposição. Oposição, sim, nós podemos utilizar para indicar oposição o contra também, né? O contra, que também é uma preposição, mas mais comumente o com vai aparecer aí. Quando a gente tem, por exemplo, hoje São Paulo joga com o Corinthians, por exemplo. É muito comum, ao invés de eu utilizar o contra, eu utilizar o com. E aí eu tô querendo estabelecer uma oposição entre os dois. Eu estabeleço aí, eu mostro com a minha preposição que os dois vão jogar contra, tá? Entre um e outro, ok? Bom, eu fui ao médico com o intuito, ok? De me curar, por exemplo. E aí nós temos a causa. Qual é a causa de ir ao médico? Com o intuito. A causa é se curar, por exemplo, ok? Fui ao shopping com o meu amigo. E aí a companhia, então. Esta mesa é feita com madeira ou de madeira, e aí eu também tenho, né, a utilização de mais de uma preposição para a mesma função, com madeira, de madeira, e eu indico um instrumento. Modo, e aí mais uma vez a preposição auxiliando nos advérbios, tá? Faça essa comida com carinho. De que modo? Com carinho, ok? E aí nós temos o modo e a oposição que eu acabei de explicar. Além do com, nós temos o de, e essa talvez seja a mais utilizada na língua portuguesa, indicando aí lugar, causa também, tempo também, assunto e posse. Bom, para indicar lugar, muitas vezes lugar de origem e não lugar de destino, ok? Eu sou de Rio Preto, eu sou de São Paulo. E aí eu indico o lugar de onde eu vim, o lugar da minha naturalidade, lugar de origem, isso é muito importante. Causa, tá? Ou então tempo, como por exemplo, de quanto tempo ela nasceu? Quando nós perguntamos de uma criança, de um recém-nascido, ok? De quanto tempo ele nasceu? Ou então, o assunto, de que vocês estão falando, tá? Ou sobre, né? Sobre o que vocês estão falando, que é a função principal da preposição sobre. Depois, também de posse, e essa é a mais produtiva dentro do de, né? Indica então de quem é algo, de quem é algum objeto. Então, essa caneta é de quem, tá? E aí ela se conecta então com os próprios pronomes pessoais, tá? Nós temos o dele, dela, que é a conexão da preposição de mais o próprio pronome pessoal, do caso reto. O em, e aí o em é o maior formador de contrações que nós temos, né? A partir do em nós temos em mais o, no, em mais a, na, ou plurais também, né? Nos e nas, para indicar principalmente lugar, tempo e modo. Bom, lugar, normalmente e informalmente nós utilizamos o em no lugar do a, por exemplo. Quando nós dizemos vou ao cinema, é muito comum nós ouvirmos a troca, né, a mudança para vou no cinema, vou na casa de um amigo, ao invés de dizer então que vou à casa ou vou ao cinema, ok? Indicando lugar. Para indicar tempo também e modo. Aí nós temos o para finalidade, lugar de destino, né, diferentemente do de, e direção. Para finalidade, bom, para que você fez isso? Eu fiz a fim de crescer na vida, eu fiz para
alguém, eu fiz para alguma coisa, para o meu objetivo. Ou lugar, tá? Aí no caso de destino, para onde você vai? Eu vou para a praia, eu vou para o hospital. Mais precisamente, lugar para quando a gente vai fixamente, ok? Então a diferença principal é essa. Quando a gente utiliza o para, a gente quer dizer então que a gente vai para ficar e não ir e voltar. Nesse sentido, preferencialmente a gente tem o a, tá certo? Agora, quando a gente quer dizer que a gente vai e não volta, é preciso que se use então o para. Direção também, né? Para indicar lugar, mais uma vez, que para indicar como você vai, para que lado você vai e assim por diante. O por é outra preposição que também se junta, né? E ela se modifica a partir de contrações, que se nós formos juntar, por exemplo, com o a ou com o o, nós temos aí pela e pelo, ok? Foi uma contração que precisa de uma modificação mais radical da palavra. E ela vai se contrair porque ela perde letras, ela perde morfemas e necessita de outros. Como ela vai se definir então? Ela vai ser usada para lugar também, tempo e causa, ok? Então, por onde você veio? E aí indica o trajeto, né? Como isso aconteceu. Por onde você veio para chegar aqui? E aí a resposta seria, então, talvez com a mesma preposição, né? Eu vim pela rua Tiradentes, eu vim pelo bairro, ou eu vim pela rodovia tal, ok? Para indicar tempo, literalmente a gente utiliza a palavra tempo nessa situação. Então, por quanto tempo, ok? Por quantas horas, por quantos dias, e aí o por é bem produzente. E a causa, por quê, por quem, ok? Por qual motivo você fez tal coisa. E, por fim, a preposição sobre, que principalmente indica assunto e também lugar. Quando ela indica lugar, ela está então dizendo que ela está em cima de algo. Agora, quando ela indica assunto, é quando a gente explicou aqui que pode ser substituído pelo de, muito comumente, tá? Então, sobre o que vocês estão falando? Ou de que vocês estão falando? Indica o assunto que está, né, no contexto. Ou quando é lugar, a caneta está sobre a mesa, sobre algum lugar. Quer dizer, então, que ela está num lugar superior, que ela está em cima de alguma coisa. Tá certo?